Bom dia, boa tarde ou boa noite, ou seja lá qual for o horário que você estiver visualizando esse vídeo. Bem, então nós vamos aqui ao assunto da semana, que seria acréscimos e descontos, isso para a matemática 1, e nós vamos falar sobre distância entre dois pontos no plano cartesiano, que é o assunto de matemática 2. Então vamos entender da seguinte maneira, né? Vamos falar sobre acréscimos e descontos. E logo após falaremos também sobre os acréscimos e descontos sucessivos. Então, para explicar essa parte de acréscimo e desconto, vamos a um exemplo. Uma loja de produtos pela internet e sobre o preço do anúncio são acrescidos 3% de comissão para o site. Quanto um consumidor irá pagar por um produto anunciado por R$ 130, se ele receber desconto de 10% sobre o preço já acrescido da comissão do site? Então vamos entender o seguinte: há um acréscimo de 3% sobre este valor de R$ 130 e há também um desconto sobre o preço do produto já acrescido dos 3%. Então é acréscimo e desconto. Analisando, né, vamos entender aqui o seguinte: nós temos aqui os 3%, né, de 130, que vai dar igual a 3,9, ou seja, R$ 3,90. Então, acrescentando R$ 130 mais os R$ 3,90 vai dar R$ 133,90. Ok? Então, esse daqui é o preço já com a comissão do site, né, onde é anunciado esse produto. Agora, como ele vai pagar 10% de desconto, então vamos descontar agora os 10%. 10%, né, de R$ 133,90 ou 133,9 vai dar R$ 13,39. Então, pegando aqui os 133,90 e descontando os R$ 13,39 vai dar R$ 120,51. Esse é o preço que ele vai pagar com o desconto de 10% sobre o preço já acrescido da comissão do site. Ainda continuando com acréscimo e desconto, vamos ver isso de uma outra forma. Aqui você viu que tem 103 sobre 100 ou 103% vezes 130. Mas por que 103%? Porque eu estou acrescentando, né? 100%, que era o preço normal, né? Mais, deixa eu só colocar aqui, né? Mais os 3%, que é o preço da comissão do site. Então, o preço que agora vamos ter é 103% do preço original. Então, se eu estou acrescentando, né, 3%, então vamos ter aqui 103% vezes 130, que dá 133,90. E para desconto vai ser também a mesma coisa, só que pensa o seguinte: se eu vou descontar 10%, então 100% menos os 10%, eu vou ter então o quê? 90% do preço original, que dá o quê? 133,90 vezes os 90%, que vai dar 120,51. Agora, de uma forma mais resumida, como é que ficaria? Lembrando que isso é como se fosse um tipo de fórmula. Vamos colocar isso de uma forma reduzida e uma fórmula que serve para todas as situações, praticamente.
Então, o preço inicial, que era quanto? 130, que sofreu um acréscimo de 3%, ou seja, 103%. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que 103 sobre 100. E aqui é os 90%, né? Que seria 90 sobre 100. Ou seja, o preço inicial, se você multiplicar pelos 103% e logo após isso você multiplicar pelos 90%, então eu vou ter o quê? O preço original. Ou melhor dizendo, o preço final. Agora passando adiante, vamos para a parte dos acréscimos sucessivos, ou seja, acréscimo, depois acréscimo e acréscimo. Então, é sempre bom explicar de uma forma prática, que eu vou explicar com um exemplo. Em um supermercado, o litro, né, de leite custava R$ 3,80. Em razão da baixa produtividade na entre-safra, ou também poderia ser o preço do aumento dos combustíveis, né? Ele teve 3 semanas de aumentos sucessivos, de 5%, 2% e 3%. Como você pode ver nesse pequeno gráfico que nós temos ao lado. Então a pergunta é: qual será o preço desse leite após essas 3 semanas de aumentos sucessivos? Então vamos aqui verificando o seguinte. A gente pode calcular da seguinte maneira, né? Ó, 5% de 3,80 vai dar 19 centavos. 3,80 mais 19 centavos vai dar 3,99. Isso após o primeiro aumento. Agora no segundo aumento. 2% de 3,99. Lembrando que esse aumento de 2% é em decorrência de quem, ó? É sobre quem? É sobre esse preço aqui da primeira semana. Então, 2% de 3,99 dá 8 centavos. 3,99 mais 8 centavos dá R$ 4,07. Esse é o nosso segundo aumento. Agora para o último aumento, que vai ser de 3%, em cima de quem? Dos R$ 4,07. Então, 3% de R$ 4,07 vai dar 12 centavos e R$ 4,07 mais 12 centavos dá R$ 4,19. Isso para o nosso terceiro aumento. Então, o preço final após 3 semanas de aumentos sucessivos é R$ 4,19. Porém, podemos pensar isso de uma outra maneira. Já que nós vamos aumentar 5%, então ao invés desses 5%, já deixa logo assim, ó, 105%, que é os 100% do preço original, os 3,80, mais 5%. A gente sabe que então na primeira semana o preço vai ficar 105% do preço original. Ficando assim, ó, 105% de 3,80 vai dar o quê? Direto, fazendo o cálculo direto, dá 3,99. Agora, para o segundo aumento, como vai aumentar 2%, 100% mais 2%, ó, 102%. 102% de R$ 3,99 vai dar então, lembrando que aqui não é 1,5, perdoai, aqui é 1,2, tá? 1,2 vezes 3,99 vai dar R$ 4,07, né? Como a gente já tinha visto anteriormente. E no terceiro aumento,
vamos ter o quê? 103%. 103%, né? 100% mais 3% de aumento. Lembrando que vai aumentar o quê, ó? Relativo aos R$ 4,07. Então, 101,03 vezes 4,07 dá R$ 4,19. Você pode pensar dessa maneira, ou ainda, se você preferir, você também poderia ter feito com aquela primeira forma que a gente havia fazendo. É 3,80 vezes 1,5 vezes 1,02, né? 1,05, 1,02 vezes 1,03. Também daria o mesmo resultado. Agora vamos falar sobre os descontos sucessivos. E é sempre bom utilizar um exemplo porque fica mais prático. Então vamos aqui. Uma loja de eletroeletrônicos está realizando uma liquidação. Um televisor de LED, por exemplo, que inicialmente custava R$ 2.500, sofreu um desconto de 20%. Se o cliente pagar à vista, há mais 10% de desconto sobre o valor de liquidação do produto. A pergunta é, então, quanto esse cliente vai pagar por esse produto, né? Então vamos aqui verificar o seguinte. Percebam que o primeiro desconto é o desconto de liquidação. Então, 20%, né, de 2.500. 20% de 2.500 dá 500. Então, fazendo desconto, ó, 2.500 menos 500 dá 2.000. Esse é o primeiro desconto. Ou seja, um televisor de LED que inicialmente custava 2.500 e sofreu um desconto de 20%, agora está custando 2.000. Porém, o cliente vai comprar, vai pagar à vista e ainda tem um desconto de 10%, né? Então, 10% de 2.000 vai ficar 200. Então, 2.000 menos 200, então esse televisor vai ficar por R$ 1.800. Ok? Esse é o preço final já, o preço que o consumidor vai lá e pagar por ele. Agora vamos pensar de uma outra forma, né? Qual seria a outra forma? Se eu vou descontar 20%, ó, antigamente o preço do produto era 100%. Como eu vou tirar 20%, vai ficar quanto? Vai ficar 80%, né? Então, 80% de 2.500 é 2.000. Agora, esses 2.000 vão sofrer um desconto de 10%. Ou seja, o produto que antigamente era 100% do preço, agora vai ficar apenas 90% do preço original. Né, ó? Antes o produto era 100%. Nossa, ficou esquisito, mas dá certo. 100%, descontando 10, então eu vou ter 90% do preço original. Então, 90% de R$ 2.000, 180, não me desculpe, R$ 1.800. É uma outra forma de fazer. Agora, de uma maneira para resumir isso, né? E também, vamos dizer assim, para dar uma forma mais genérica de você fazer, o preço final, né?
vai ficar como? O preço inicial, que era 2.500, vezes os valores já descontados, ou seja, vezes 80%, vezes 90%. Então, vai ficar aqui 2.500 vezes 0,72, que dá R$ 1.800. Ok, já passamos a parte de acréscimos sucessivos, descontos sucessivos. Então vamos falar um pouquinho sobre distância entre dois pontos, que é só um pouquinho complicado porque nós estamos falando em pontos no plano cartesiano. Perdão. Então vamos lá. A distância entre dois pontos está relacionada a uma medida considerada dentro do plano cartesiano que liga o ponto A um outro ponto denominado B, a uma certa distância, sendo considerada a menor distância entre esses pontos. Então, para calcular, a gente utiliza a parte de geometria analítica. Então, ao traçar esses pontos no plano cartesiano, essa distância é obtida através de um par ordenado, como o constitui, e o seu cálculo pode ser realizado a partir de uma fórmula desenvolvida com base nas regras do Teorema de Pitágoras, principalmente quando esses pontos marcados no plano cartesiano formam um triângulo retângulo. Para quem não estiver enxergando o triângulo retângulo, nós temos aqui, esse Rzinho, que eu posso chamar de D, é a distância do ponto A ao ponto B. E você perceber, ele forma aqui um triângulo retângulo. Aí você pensa, triângulo retângulo, então, teorema de Pitágoras. Só que para isso, vamos pensar. Esse D, ele é como se fosse a nossa bela hipotenusa. Aqui seria o cateto B. E aqui nós teríamos o cateto C. Porém, vamos pensar o seguinte. E como eu calcularia essas distâncias? O cateto B seria essa distância aqui, entre XB e XA. Já o cateto C, não, cateto B, perdoai, seria essa distância entre YB e YA. Então, vamos observar o seguinte, Então, essa distânciazinha, que seria C, né? Essa distânciazinha que seria B, vou chamar logo de B aqui embaixo, seria então XB menos XA. E essa distânciazinha aqui logo, que é o cateto C, seria o YB menos o YA. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos ter então o quê? Que a distância entre o ponto A e B vai ser xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya também ao quadrado. Porém, esse quadrado aqui eu posso colocar ele para o outro lado na forma de raiz. Esse quadrado aqui. Jogar ele para cá. Então, a distância entre A e B vai ser raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya também ao quadrado. Ou, em uma forma bem resumida, distância entre A e B seria raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Para você que manja da física, né? Você sabe muito bem o que é esse delta. Então, na distância entre dois pontos, vamos aqui a um pequeno exemplo. Considere, né? Ou melhor dizendo, calcule a distância entre os pontos A e B, sabendo que as coordenadas são A, menos 1, 4, e B é menos 3, 7, viu? Bem aqui é um 7, tá? Então, vamos observar da seguinte maneira.
partindo para a fórmula, distância entre A e B vai ser raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya também ao quadrado. Lembrando que esses são pontos que você vai encontrar nas questões, ou seja, ela dá aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho, aqui nós temos, ó, x do ponto A e o y também do ponto A. E aqui nós temos o x do ponto B e nós teremos também o y do ponto B, ou seja, está tudo dado na questão para você fazer. Então aqui vai ficar da seguinte maneira. Quem é o x de B? 3. Quem é o x de A? Menos 1. Quem é o y de B? 7. Quem é o y de A? É 4. Aqui você percebe que eu tenho dois sinais de menos, ó. Eu tenho esse daqui, que é proveniente da própria fórmula ali, e esse menos 1, que é proveniente do menos 1 da coordenada x do ponto A. Então, fazendo aqui, vamos ter o quê? Lembrando que menos vezes menos é mais, né? 3 mais 1, 4. 7 menos 4 dá 3, então teremos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então aqui vai dar 16 mais 9, raiz quadrada de 25, então que dá 5. Ok? Aí são comentários da atividade, que nós poderemos ver isso em um outro momento. Então, pessoal, é isso. É só para não deixar passar em branco, tá? E tenham todos um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite.